Vamos lá, boa noite, né? Então, né, a política na prática, né? A política na prática, né? A atuação dos políticos, né? Ela surge naquele plano constitucional, né? No primeiro momento que nós falamos lá atrás, né? Onde esse plano constitucional é o plano das leis, né? O plano da legislação, o plano da regulamentação. Então, o primeiro plano é esse. O segundo tem a atuação dos próprios políticos, né? Que se mobilizam em questões ideológicas, eles se organizam, eles se mobilizam, eles se juntam, se unem, né? Formando partidos políticos, agremiações, convocando pessoas no intuito de defender os seus interesses, né? Seja ele qual for. E o terceiro e último momento, né? Ainda nesse primeiro plano de organização política, eu tenho aí a questão da política na prática, que é a atuação dos políticos na ordem pública, né? A resolução do problema propriamente dito, que é o que nos interessa. E aí nós falamos de um estado de coisas, né? Quando surge um estado de coisas na sociedade, né, esse estado de coisas ele requer uma solução para esse estado de coisas. Notem que eu não falo estado, notem que eu não falo coisas. Um estado de coisas pressupõe, né, me leva a compreender, me leva a entender que são várias coisas, né? Então um estado de coisas surge, né? Como quem diz assim, um problema social oriundo de várias questões, né? Um estado de coisas. Esse estado de coisas requer uma solução, né? E aí eu tenho um problema recorrente, eu tenho um problema, né? Tenho os novos problemas e tenho aqueles que nunca vão penetrar na política para a solução. Mas, né? Aqueles que entram e requerem uma atenção, né? Um estado de coisas para serem resolvidos, e nós demos vários exemplos, né? Falando de ponte, falamos de duplicação de estrada, falamos da Covid, né? Como estado de coisa. Falamos da barragem de Brumadinho, né, como exemplo de uma crise, né, o estado de coisas decorrente de uma crise, né, uma crise, porque o estado de coisas ele surge ou decorrente de crise ou catástrofe, né, ou a questão dos atores sociais ou a oportunidade política. Os atores sociais eles se movimentam através de quê? MBL, né, marcha da maconha, marcha das feministas, marcha do Satanás, né? Cadê o não veio hoje? Marcha do Satanás, né? E aí vai, né? E cada um no seu interesse. Bancada evangélica, né? Aqui no Distrito Federal tem um dia do evangélico, né? Que é criado através de uma mobilização desses atores sociais. Porque surge um estado de coisa. É uma crise ou catástrofe? Não. É atores sociais se mobilizando? Talvez. Mas eu vejo mais como oportunismo político, né? Uma oportunidade, na verdade, não oportunismo, uma oportunidade política, onde o político vem e fala, vamos homenagear essa classe, né? Essa, vamos dizer assim, essa grande quantidade de pessoas crentes nessa fé, né? Então vamos fazer essa homenagem e tal, para uma questão né? Talvez tradição, talvez cultura, né? Nesse sentido aí, por conta do nosso Brasilzão aí ter essa questão cristã, né? Arraigada, né? Já desde os portugueses que são cristãos, né? Então é isso. Então, pessoal, só um resumo do que nós falamos até agora, né? E aí ontem nós falamos da agenda propriamente dita, né? Na agenda, nós falamos que a agenda ela vem e resolve a questão, ela equaciona a questão com 5 fases a agenda tem, né? Vamos revisar as 5 fases da agenda, rapidinho, né? Quais são as 5 fases da agenda, não é? Agenda política. As 5 fases, vamos lá. Primeira fase da agenda, né? Até eu achar aqui vai demorar. A primeira fase da agenda são as informações, né? Surge um estado de coisas, né, e eu preciso me informar, eu preciso coletar dados, quantificar o meu projeto na agenda. Segundo, né, regulamentar, fazer uma legislação para fazer o projeto, né? Porque tudo é feito por legislação. Agora, pessoal, uma pergunta que não quer calar: por que legislação? Por que a lei? Porque eu tenho uma legislação nessa fase da agenda, né? E por que eu tenho uma legislação na agenda?
né? E a pergunta é tranquilo, a resposta para essa pergunta é tranquilo, né? Porque a legislação decorre dos parlamentares, decorre dos congressistas, decorre dos nossos representantes. Então, se eles estão fazendo a lei, é porque nós o escolhemos para fazerem as leis. E se o projeto ele é regulamentado por lei, né? Significa dizer que é democrático. Poder que oriunda do povo é a democracia. Então, por isso a legislação, né? É só uma revisãozinha, né? Na terceira fase aí temos os planos, né? Os tecnocratas entram em ação, o planejamento político, né? Bota no papel, coloca na prancheta para poder tocar o plano para frente. E no quarto aí, e quinto, né? No quarto temos a participação agora efetiva, né? Da população, né? Direta, né? Nessa questão dos professores, né? Deu exemplo, acho que foi ontem, né? Questão dos professores. No estado de crise da educação, surge o estado de coisas, uma agenda para resolver o problema da greve dos professores, e nessa parte aqui é a parte que chama para a reunião os professores. Essa é a quarta fase, planejamento participativo. Tudo aqui é uma revisão, viu, pessoal? Né? Por último, finalmente, o financiamento. Da onde vai vir o dinheiro para solucionar a questão? Se é uma ponte, se é uma estrada, se é uma crise, tem que ter dinheiro para pagar os professores, tem que ter, né? E é isso aí, resolve. Aí toma-se uma decisão pública, publica-se a decisão e toca a agenda para frente, fecha a questão da agenda. Na implementação do programa, que nós falamos também ontem ainda, né? Eu tenho a questão do compromisso do governo. Se o governo vai fazer, não vai fazer, ele tem capacidade de fazer, né? Aí tem um desenho institucional. O que é o desenho institucional? Aqui no DF, o desenho institucional é o próprio GDF, né? Quem vai fazer isso? É o DF legal que faz? Questão de estradas, questão de loteamento, questão de obras, né? Quem é que cuida da questão dos professores? É a Secretaria de Educação, né? Se é federal, é o Ministério da Educação. Quem cuida disso? É a questão institucional. E o capital social é o capital humano aliado com o capital financeiro. Então tem que ver quem que vai trabalhar no projeto, né? E a questão dos recursos, isso aí tudo numa fase de implementação, né? Botando a agenda para funcionar. Se eu vou fazer uma ponte, mão de obra, não é? Compromisso do governo. Pessoal, essa questão do compromisso do governo parece uma coisa assim, vamos dizer assim, parece assim, não tão importante, né? Mas é uma das coisas mais importantes para os políticos. Sabe que parte é essa aqui? Essa parte é aquela que fala, é aquela da placa, né? O cara faz a obra e o outro vem e bota a placa, porque não deu tempo, né? O Hollenberg, alguém começou a duplicação ali do trecho ali que vem para a Planaltina, né? Entre Sobradinho e Planaltina, entre, esqueci o nome do local lá, a subida que o pessoal fala ali do Flamengo, Colorado, isso, do Colorado. Então, essa parte ali, aquele trecho ali, que aí ficou. Então, alguém começou, que eu não me recordo quem foi, né? E o Hollenberg entregou a obra. Ele botou a placa. Como é que é o nome disso? Compromisso governamental, de quem começou lá atrás e ele terminou. No governo do Ibanez foi mais rápido, né? Ele começou o viaduto e ele mesmo vai terminar de Taguatinga. Acho que foi ele que começou, né? Acho que foi ele. Então, compromisso governamental, né? Nas obras federais, né, muitas obras paradas, né, com a placa do governo, compromisso de finalizar, de entregar para a população, dentro de uma campanha, dentro de um programa de governo. Atenção, pessoal, o programa de governo ele deve ser cumprido, sob pena de responsabilização. Eu vou na televisão e falo que vou fazer determinada situação, determinada coisa e não cumpro, não é? Por que não cumpriu? Por conta de problemas na agenda. Qual o problema? No financiamento, no planejamento? Qual é a fase que deu problema na minha agenda pública? Percebe isso agora, como é que funciona na prática, né? E aí às vezes o governo, mas aí o governo justifica, né? Porque houve um planejamento, houve uma fase que não conseguiu cumprir na agenda, né? E muitas vezes esbarra onde? No financiamento, falta de recurso, ou teve muito recurso e foi desviado, né? Mas aí é outra questão que não é da nossa matéria aqui, né? Por enquanto. Então, esse é um resumo de tudo que nós falamos. Quando chegamos nessa fase final da obra, entregue com a placona lá, né?
governo federal entregou a obra, gastou tantos milhões, tal, fez isso, fez aquilo em tanto tempo. Compromisso do governo, né? Aí vemos agora o tema da aula de hoje: análise e avaliação do programa, né? Vamos analisar, vamos avaliar se deu certo, vamos avaliar se as negociações com os professores surtiram efeito. Pessoal, negociamos, resolvemos, fechou a questão, fechou. Mas e aí, eu vi o programa, eu vi a coisa acontecer na prática? Ainda não deu tempo. Fechou ontem? Não deu tempo. Nem fechou ainda, né? Fechou, professor? Ainda não, né? Hoje? Estão na fase 4 ainda, né? Voltou? Ah, não, então fechou. Então vamos fazer uma análise agora. Entendi, então confurando, né? Porque esse ciclo é nada, ele faz a greve, se não há que repor os sábados, os diretores sindicais vão passear, vão viajar, enquanto ele está fazendo greve, vai trabalhar no sábado. Entendi. Caramba, tem isso ainda, hein? Olha só o que vai acontecer. Vamos supor que deu parcial ou não deu, né? É que esse exemplo até não fica difícil explicar aqui na nossa ideia principal aqui. Mas vamos supor, voltou, aí faz-se análise. Qual é a análise? Pessoal, é verificando o que realmente aconteceu na prática, né? Mas eu vou sair desse exemplo, porque para a explicação aqui não é o melhor não, né? Vamos fazer análise das estradas, duplicação de uma rodovia, né? Então, na duplicação da rodovia, eu verifico o projeto, verifico o que foi feito, o que foi planejado, o que foi construído, o que foi entregue, e agora vem, né? Que aí nós temos que anotar aí, porque é importante compreendermos esses 3 pontos que é da aula de hoje. A aula de hoje não vai nem acabar meia-noite, né? A da aula de hoje, que é a eficácia, a eficiência e a efetividade, né? Esses 3 pontos super importantes na entrega do projeto, na avaliação do programa, né? Tema: análise e avaliação do programa. Na avaliação do programa, né? Após a implementação, análise e avaliação dos resultados. Por análise, entende-se o estudo da configuração institucional e dos traços constitutivos da política. O que é isso, né? É a questão justamente que eu sempre falo, né? A política quer botar placa, quer dizer foi arrecadado da população. Então eu tenho aqui dinheiro do governo federal, eu tenho aqui dinheiro, eu tenho recursos próprios, né? Ou uma PPP, participação público-privado, né? Então houve financiamento particular que vai participar. Parece que esse negócio do PPP aconteceu ali no Mané Garrincha, né? Me parece que houve uma PPP ali, né? E parece que houve um resultado positivo nessa parceria, né? Eles gastaram muito, mas um evento ali no Mané Garrincha, né? Eu não sei quem já foi ali, mas é caro, hein? Não sai por menos de 2 contos. Bom, sai, né? Depende, né? Dinheiro público. Tem isso também. É que tem coisas que não é. Vamos ficar na doutrina, né? Mas a gente sabe o que acontece aí, né? Você tem razão, né? Verdade. Aí o que acontece? Bom, então pessoal, analisou, avaliou o programa. Agora vamos ver, né? A duplicação de determinada estrada, né? Do ponto de vista da eficácia, por eficácia, entende-se a relação entre os objetivos e os instrumentos explícitos de um programa e seus resultados efetivos. Eu vou repetir, tá? Então, a eficácia é o objetivo. Cumpriu o objetivo? Sim ou não? Vamos analisar, né? Então, isso é eficácia. Vou repetir. Por avaliação de eficácia, entende-se a relação entre os objetivos e os instrumentos explícitos de um programa e seus resultados objetivos. Vou repetir mais uma vez, né? Então, a eficácia
tem a ver com o objetivo, né? Cumprir o objetivo, não... Qual era o nosso objetivo? Não era duplicar? Duplicamos. Foi eficaz a agenda do ponto de vista, né, da entrega do projeto? Entregamos o projeto, foi eficaz, né? Mas vamos ver se é eficiente, vamos ver a efetividade, são outros termos, é outra situação. Eficaz a agenda, cumpriu a agenda? Cumprimos, entregamos a obra à transposição. Houve eficácia na entrega? Na eficácia da agenda, sim. Eficiência? Não. Efetividade? Menos ainda, né? Que são os dois passos a seguir. Mas a eficácia então, por eficácia, entende-se a relação entre os objetivos e os instrumentos explícitos de um programa, da agenda, e seus resultados efetivos. Entreguei a obra, resolvi a crise, resolvi a catástrofe, mas resolveu como? Do ponto de vista da eficácia, eu entreguei a obra. Do ponto de vista da questão da crise humanitária que se instaurou na questão da barragem, então, do ponto de vista da eficácia, foram helicópteros, foram viaturas, foram o corpo de bombeiro, né? Foi o exército, né? E aí vai, entendem, né? Do ponto de vista da eficácia, houve uma atuação, houve uma agenda emergencial e houve uma atuação. Então, do ponto de vista da eficácia, temos essa questão aí, né? Agimos no problema. Eficácia, número 1, né? Dentro da avaliação do programa. Aí vai vir aquela perguntinha lá. Dentro da avaliação do programa, do ponto de vista da eficácia, letra A, B, C, D. Letra A, entende-se a relação entre os objetivos e os instrumentos políticos. A eficácia é o objetivo da agenda. Número 2, entreguei. Foi eficiente? Resolveu? Né? Então, agora eu analiso o custo-benefício. Então, a avaliação da eficiência busca verificar a relação entre o esforço empregado na implementação, verifica a relação entre o esforço empregado na implementação e os resultados alcançados. Ou seja, o melhor custo-benefício. Então, não é? Eu não posso pegar a duplicação de uma estrada que vai me custar 1 milhão e fazer ela com 100 milhões. Aí eu entreguei. Eu entreguei a obra. É eficaz? Entreguei, o objetivo é esse, mas poxa, né? Vocês entendem isso aí, né? E do ponto de vista da eficiência, aí vem esse problema do custo-benefício, né? Poxa, que eficiência é essa para os cofres públicos, sendo que eu venho e causo... o melhor exemplo não é nem esse, o melhor exemplo é a transposição do Rio, que gastou lá, né, acho que 60 bilhões, não me lembro o número, né, a transposição do Rio São Francisco. Do ponto de vista da eficácia, atingiu o seu objetivo, ainda que fora do prazo, ainda que tudo errado, ainda que fora do governo que iniciou, no outro governo, um iniciou, o outro terminou, não é? Então, do ponto de vista da eficácia, a agenda foi cumprida, aquilo que se planejou inicialmente foi cumprido, mas do ponto de vista da eficiência, é eficiente? Não é eficiente, não é suficiente, porque não resolveu o problema. Então não há eficiência. O custo-benefício, um alto custo e agora sem água. Eficiência, né? Então, busca verificar a relação entre o esforço empregado na implementação e os resultados. Qual é o resultado, pessoal? Teve resultado? Um período teve, agora não tem mais, né? É igual furar poço em chácara. Não sei quem já, né? Não sei quem já teve essa experiência. Eu já morei em chácara, né? Você fura um poço, dá água um período, ou não dá água, ou você gasta uma fortuna, né? Ou erra o local também, né? Não é eficácia, furei. Eficiência, não tem água. Entenderam? Entendem? Agora, finalizando essa análise aí, né? Efetividade. Por fim, a avaliação da efetividade. Efetividade é o resultado. Né? Verifica-se a relação entre o programa, verifica-se a relação entre o programa e seus impactos e resultado. Sucesso ou fracasso. Agora vem o mais importante: sucesso ou fracasso na mudança das condições de vida. Como é que é o nome disso? O estado de coisas.
Mudança no estado de coisas. Lembra que eu fechei a aula de ontem com essa frase? Falei, pessoal, o objetivo da agenda qual que... lembrei. O objetivo da agenda é a mudança no estado de coisas. Resolvi a crise, resolvi a catástrofe, resolvi a questão da oportunidade política, resolvi a questão dos atores sociais. Como é que eu não disse? Mudança no estado de coisas. Então, do ponto de vista da efetividade, que não é eficácia, que não é eficiência, do ponto de vista da efetividade, efetivamente o resultado foi um sucesso, foi um fracasso. Meio termo, não tem, né? Ou funcionou ou não funcionou. Ou tenho água ou não tenho água, né? Não tenho água. Então, foi um fracasso, né? E, portanto, havendo um fracasso, não houve mudança nas condições de vida. Agora, olha só, continuando essa questão, né? Foi um sucesso inicialmente. Então, eu tive uma eficácia na entrega do projeto, da transposição. Custo-benefício e eficiência, tivemos um problema, mas aí um governo que teve o problema falou, não entreguei e ficou por isso mesmo. O que entregou falou que fez um custo-benefício bom, relativo, razoável, tendo em vista tudo que aconteceu lá atrás. Então, um passou a borracha no outro, né? Não, né? Literalmente, mas... E, ao final, a efetividade, entrega da água. Houve mudança de vida nas condições Houve mudança nas condições de vida da população? Houve. Nós temos um aluno aqui, né? Nós temos... Decidindo algo para sua família, para quem vai lá, agregou valor, teve resultado, palpável. Exatamente, agregou valor, teve um resultado palpável. Qual é o resultado palpável? Qual é o valor que agregou? Essa questão de valor agregado, isso é muito importante, né? Usou a palavra perfeita aí. O que acontece? Eu tenho uma chacrinha sem água, agora eu tenho uma chacrinha com água. A minha chacrinha que não valia nada, agora vale muito, porque a água é vida. Muito, valoriza assim. Muito, agregou valor à minha propriedade. Mas não é só isso não, porque eu não quero vender, eu quero viver, eu quero influir na população. Mudança nas condições de vida, né? Então, eis o objetivo, né? É assim que eu verifico a efetividade pelo resultado. Então, num primeiro momento, eu estava falando aqui, nós temos alguns alunos lá do Nordeste, né? E eles falaram, puxa, mudou tudo aquilo, mudou muito, né? Eles falando o resultado. Mas aí, o governo fechou as torneiras, e agora eu já não sei como é que ficou lá, porque depois eu não conversei mais com eles, que eles são de outros períodos. Tem, né? E agora? O pessoal está tudo indo pra cá. É mesmo? Além da questão do atual dos auxílios, né, que o Estado estava dando. Ainda tem isso ainda, né? Puxa vida, você teve a liberação da obra, praticamente os carros voltou tudo. E o valor agregado acabou. E aí tem uma coisa que é muito ruim, né? Que é assim, né? Isso acontece assim, você tem um carrão e você vende e compra um carro mais humilde. Sente muita diferença, né? E o contrário já não é isso. Mas se acostumar com o ruim, tem essa questão. A dinâmica econômica mesmo na cidade onde meu pai nasceu mudou assim completamente. Mudou tudo, né? O pessoal está saindo mesmo. O pessoal do interior do pai é cearense, né? Meu pai a família dele, minha família é lá a 50 quilômetros de Sobral, lá no interior da cidade. É bem, né? Só caindo fora de aí. E assim, né? Então, olha que interessante, né? O Nordeste tem uma base política muito forte, né? Tem uma frase aí que eu não gosto dessa frase, né? Porque ela é preconceituosa, porque não existem dois Brasis, né? Existe um Brasil só, todos somos brasileiros, né? Então existe essa frase, né? Que de certa forma retrata uma certa realidade, que diz que os políticos do Nordeste fazem política, o povo do Norte, o povo do Sul trabalha e o povo do Norte faz política e manda no país. Aí a verdadeira é que o Sul é muito mais desenvolvido e o Sul trabalha, mas os políticos do Norte é que estão aí no governo mandando no país.
Agora, cadê os recursos públicos? Cadê a ajuda para o Nordeste? Né? Então tem essa questão aí problemática, né? Manda dinheiro para o país vizinho, mas não manda para o Nordeste, né? Então tem toda essa questão aí que a gente não vai discutir aqui, porque o objetivo não é esse, né? O objetivo é a agenda política, a agenda pública, e dentro da avaliação do programa, o resultado tem que trazer mudança nas condições de vida. É para isso. Então, pessoal, quem for trabalhar com política, né, num apoio aí, né, ou numa formação em ciência política, ou mesmo no direito, que é a nossa, né, que é a nossa graduação aqui em direito, o que acontece? Quem vai trabalhar com isso vai lidar com a agenda pública 24 horas, que é aquela terceira questão lá dentro do plano constitucional, dentro do plano político, agora dentro do plano de políticas públicas, né? O cientista político, ele entende e ele opera a agenda, e muitas vezes ele é o gestor da agenda, o cientista político, né? O político, às vezes ele nem sabe como isso acontece, né? Porque ele é um político, e político pode ser qualquer pessoa, pode ser o Lula, pode ser o Tiririca, pode ser o Bolsonaro, pode ser qualquer pessoa, né? Interessante na política, né? Uma questão interessante, né? E aí vocês vão perguntar por que isso acontece. Para ser político, pode ser até um analfabeto. E aí? Pode ser um analfabeto na política? Pode ser um analfabeto presidente da República? Pode ser um analfabeto? Dizem que não, mas a Constituição diz que sim. E onde é que está isso? Onde é que está na Constituição? Né? Está no momento em que fala que o representante do povo, né, ele não é um cara, ele não é o bacharel em ciências jurídicas, ele não é o cientista, o PhD em ciência política, não. Ele é um representante do povo. E se é um representante do povo, pode ser do Tiririca, Lula, Bolsonaro, bacharéis, marechais, pode ser qualquer pessoa, não é verdade? Não é representatividade. Se ele tem maioria de votos, ele é eleito, não é? Mas por conta de muita, vamos dizer assim, muita repulsa a essa questão, né? E aí eles fizeram um regulamento lá interno lá, né? Aí exigindo pelo menos uma leitura, uma comprovação, umas provinhas. Aí tem esse regulamento, né? Para dizer que eles não são analfabetos, né? E aí alguns se submeteram a essas provinhas e tal, e a gente sabe como é que a coisa funciona na política, né? Então a gente sabe. Então, na verdade, a gente nem sabe se esses realmente são alfabetizados, mas todos vão concordar comigo. Se tem representatividade, são 513, né, deputados federais. Essa é a representatividade. Então eu posso ser representado por um intelectual, por alguém do ensino superior, com especialização, com mestrado, com doutorado, né? Posso ser representado, e representa. Nós, do meio acadêmico, somos representados por essas pessoas, sim, ok. Mas a grande maioria da população, né, e tem uma grande maioria analfabeta, que vai ser representado por aquele político que é analfabeto, e está certo, é correto. Por que não? É o representante, está ali representando, né? Então essa é a questão, né, envolvendo essa questão da política. Pessoal, dentro de análise e avaliação do programa, né, é difícil fazer análise e avaliação, né? Eu preciso de informações para quantificar tudo, né, transformar em valores, avaliar da onde veio o dinheiro, para onde vai. Não é tão simples fazer avaliação, mas os tecnocratas, não os políticos, os tecnocratas vão chegar nessas informações com facilidade. Quem são os tecnocratas? Engenheiros que trabalham em obras, tecnocratas, né? Do ponto de vista jurídico, né, teremos aí bacharéis, advogados, teremos, né, pessoas que auxiliam nas questões jurídicas, né? E vamos pensar aqui na questão da enfermagem, né? Que deu aí toda uma polêmica, que gerou uma crise, né? E que até hoje ainda se estuda se vai ter aumento, se não vai. Olha só, temos que montar uma agenda, né? Um estado de coisa decorrente de uma crise por conta de um aumento prometido e não dado, né? O judiciário se intrometeu dizendo que não tinha recursos, embora havia sido prometido na agenda. E aí, como é que funciona isso? Né? O judiciário se intrometendo dizendo que não tem recursos, mas houve uma agenda, e a agenda previa, houve um estudo.
Aí eu pergunto, onde é que está o planejamento tecnocrático? Não, como assim? Você está insistindo nessa questão de tecnocracia? Estou insistindo porque existem 2 planejamentos naquela fase lá que eu falei, do planejamento que é a terceira fase, né? Quais são os planejamentos? Planejamento político e planejamento tecnocrático. Qual é o planejamento político? É por isso que eu falei do analfabeto. Ele chega e fala assim, vou prometer um aumento de X% para vocês aí, eu vou dar um aumento. Planejamento político dentro de uma agenda que vai ser cumprida ou não. Aí vem o planejamento tecnocrático, não pode dar um aumento. De onde vamos tirar esse dinheiro? Né? Posso dar X de aumento, posso dar tanto. Aí faz-se um estudo, faz-se um planejamento tecnocrático, agora eu dou aumento. Pronto. Aí foi feito isso na agenda. Ao final, nós sabemos que foi uma questão ideológica, né? Por conta de que o governo atual está desfazendo tudo que o governo anterior fez, né? Essa que é a realidade, mas é o problema deles, né? A gente está tudo aqui cogitando em tese, né? Ninguém prova nada. Então, o planejamento político lá atrás, ok. O planejamento tecnocrático, os técnicos, enfermeiros, pessoal da contabilidade, pessoal que mexe com os recursos, falou, tem dinheiro, tem verba, dá para fazer assim, dá para fazer assado, o impacto na economia de tanto, ano a ano, impacto na inflação. Então esse é o planejamento tecnocrático, né, que eu quero que vocês compreendam. Então, pessoal, a agenda que nós falamos nesse terceiro módulo, né, desde o estado de coisas, passando pela agenda ontem e hoje na análise e avaliação, não é? Nessa terceira e última aula, o que acontece? Eu passei a estrutura geral de como funciona. Na prática, existem pormenores, existem detalhes na prática que, se vocês forem atuar na área, né, e é uma área, né, não é bem rentável, né? Então, se vocês forem atuar na prática, na ciência política, o que acontece? Como analistas, né, como orientadores, como gestores, na prática existem outros detalhes, como essa questão, né? Planejamento tecnocrático, planejamento político diverge, né? Porque são coisas diferentes, são caminhos diferentes, mas é tudo dentro da agenda, né? Tem detalhes da agenda, como questões pequenas envolvendo, por exemplo, quem vai trabalhar na obra, quem não vai trabalhar na obra, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, né? O recurso que vai ser destinado para determinada questão, né? Pagamento de insumos para manter uma obra. Se eu tenho uma obra, eu tenho um canteiro de obras que tem que ser mantido também. Tudo isso tem que ser analisado. O cientista político, ele faz isso? Não faz, mas ele conhece tudo isso, ele conhece todo o processo, ele conhece toda a questão em minúcias, e aí começa a entender de obras, né? Compras de equipamentos, compra de insumos, né? Insumos hospitalares, eu preciso de uma agenda para isso, não é comprar, não, precisa de insulina, compra aí, não. Tem que fazer todo um estudo, né? Aí como é que começa? Tudo de novo, lá atrás, primeiro passo da agenda, informações, né? Avaliação quantitativa, primeiro passo, e aí por diante, né? Faço avaliação, faço planejamento, faço programa, verifico os recursos, tomo a decisão, vou comprar tal insulina, pronto, é essa. Em que quantidade? Eu sei a quantidade pela primeira fase, que é a fase das informações, né? Agora na fase do financiamento eu sei que valor eu vou pagar. Olha só, antigamente se distribuía insulina, muito antigamente, 2000, antes de 2000, né? 2001, 2002, a pessoa pagava insulina, pagava. Como assim que não pagava? E aí? E quem não tinha condições? Amputava perna, braço, morria, infartava, tinha várias consequências por falta da medicação, que não tinha, porque não é barato, né? Um frasquinho de insulina não é barato, né? Salvo engano, deve ser em torno de R$50, mas aí a pessoa toma 2, 3, não tem condições de manter a família, vai manter isso? Não tem. E não é só isso. Aí vem o medidor de glicemia, vem seringa, vem uma série de insumos acompanhando isso daí. Bom, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto de que o governo instaurou-se uma crise. O pessoal está morrendo muito de diabetes, está tendo muita complicação, amputa isso, está ficando mais caro amputar braço, amputar perna e manter aonde? No SUS. Cortou perna, cortou braço, amputou,
Agora o governo tem que manter. Não tem que manter? Tem que manter, porque aí passa a deficiência física a ser sustentada pela aposentadoria por invalidez, né? Tem essa questão. Onerou o Estado, olha a crise. Olha como o Estado estava preocupado com a saúde da população? Óbvio que não. Mas aí surge esse problema. Começou a onerar de forma muito grave. Mas isso eu não estou falando de Brasil não, viu, pessoal? Isso é mundial, né? Aí foi onde surgiu o primeiro programa, né, numa agenda, bancando metade dos insumos. Aí o governo pagava 50%. Então se custava R$50, ia na farmácia e aí dava só o CPF lá, saía por R$25. Você pagava 25 para a farmácia e o governo subsidiava R$25, que era 50%, né? Estava fazendo essa conta rápida aí, eu lembro disso, né? Bom, resolveu? Não, mas a agenda não era ruim não, a agenda era uma forma de chamar as pessoas para começarem a se medicar e etc e tal. Mas, houve eficácia? Entreguei o programa, entreguei a agenda? Ok. Houve eficiência, custo-benefício? Mais ou menos, né? Houve um custo, benefício mais ou menos, porque efetivamente no final, ao final, o resultado, a efetividade não aconteceu, nessa agenda não aconteceu. Aí o governo atual fez a primeira promessa de campanha deles forte nesse sentido. Eles falaram, não, se nós ganharmos vai ser de graça. Mas não era só esse tratamento, tinha outros também, né? Mas eu me lembro desse, né? Especificamente, eu nem acreditei, né? Porque é um tratamento caro. Ganhou no outro dia, tudo de graça. Aí você pegava na farmácia, no posto, em tal, qualquer lugar. E é assim até hoje, desde o ano 2000, acho eu, são 20 anos, né? O governo bancando esse tratamento. Aí diminuiu o número de amputações, de cegueira, de todo quanto é tipo de problema, né? De infarto. Por quê? A agenda foi entregue, eficácia, eficiência, custo-benefício. Parece que ficou caro, porque o governo começou a bancar insulina, tudo. Só que ficou muito mais barato, porque agora eu não tenho que bancar aposentadoria por invalidez. Agora não vai mais para a sala de cirurgia amputar membros, que também essa cirurgia é paga, ela não é de graça, né? É pago, né? Então, o custo-benefício compensou. E agora, por fim, a efetividade. Vamos lá, doutores, para fechar. Mudança das condições de vida. Mudou o estado de coisas. Acabou. O estado de coisas, né? Temos aí crise, catástrofe, oportunidade política e atores sociais. Desse ponto de vista da crise, mudou. Acabou a crise. Podemos falar em crise em relação a essa questão da diabetes? Não. Ah, professor, mas existe. Não existe crise, existe a doença, né? A crise não é uma doença crônica, ou seja, não tem cura, né? Vai ter a vida inteira, vai ser controlada, como outras, né? Acho que a HIV também é assim, né? Acho, né? O pessoal fala que tem cura, mas te ouve falar, né? Mas na prática, acho que talvez só com aquela questão de DNA, eu esqueci o nome, célula-tronco, né? Parece que é isso. Fora isso, não tem cura. Então, é assim que funciona a análise e avaliação do programa. Essa questão então, do ponto de vista da efetividade, o resultado para esta agenda, uma agenda muito boa, né? Funcionou. Tem outras agendas? Tem, né? Vamos falar de benefícios sociais. Pessoal, o que são esses benefícios? O que são os benefícios sociais? Estes criados lá no regime militar. O pessoal fala que é do Lula, que é do Bolsonaro, que é do FHC, tudo mentira, né? Nossa aula lá de Brasil, vocês já conseguiram ver o vídeo? Conseguiu? Alguém conseguiu? O nosso vídeo lá sobre o Brasil fala disso, né? O Brasil é um estado desenvolvimentista. O que é um estado desenvolvimentista? Eu tenho um outro vídeo sobre isso, vou colocar também para vocês que querem dar uma olhada, compreender melhor essa questão. Nós não tivemos no nosso Brasil 1879, nós não tivemos uma Revolução Francesa, nós não tivemos uma Revolução Inglesa, nós não tivemos uma Revolução Americana.
todas essas 3 grandes revoluções, que não tiveram só essas também, existem aí cerca de 10 ou 20 revoluções pelo mundo, mas nós tratamos destas 3, né, no nosso país e na nossa história, como influenciadores, nós tratamos dessas, né? Então, estas revoluções são revoluções burguesas. Para você, professor, o que é uma revolução burguesa? Os burgueses, que são os ricos comerciantes, é que financiaram as revoluções e que modificaram o mundo com essas revoluções, incluindo a mais influente em nosso Brasil, que é a Revolução Francesa, que traz a igualdade, fraternidade, né? Liberdade, liberté, igualité, fraternité, né? Mas aí Marx vinha, né? Tem gente que odeia Marx, tem gente que gosta de Marx. Eu particularmente, eu gosto das ideias, mas, né, na prática não funciona, mas ele mesmo diz que não funciona. Ele fala, o comunismo, ele é utópico, ele é um mundo que não existe, nós não conseguimos alcançar o comunismo, né? O pessoal fala assim, comunismo e socialismo é a mesma coisa. Não é. O socialismo é uma prévia do comunismo, é a fase intermediária para se chegar ao comunismo. Existe comunismo no mundo? Só no papel e no nome e na bandeira. O comunismo não existe. O próprio Karl Marx fala que não existe. Ele fala, o comunismo é utópico, é uma utopia, né? Se fosse, né, tem uns que falam que é Nárnia, né? Não existe, tá? Por que não existe? Porque é um mundo, né, sem divisões, sem política, sem Estado. Todos são iguais, todos são livres, iguais, fraternos, irmãos, donos dos meios de produção, não é? E com a alta capacidade evolutiva, mental, pessoal, de alta administração. Isso não existe. Estou resumindo, o pensamento é muito mais complexo do que eu estou falando aqui. Então não existe. Então eu acho bacana a ideia. Uma ideia que não existe. Ele fala que não existe e não tem como implementar isso aí, porque não depende só da tomada dos meios de produção. Não depende só de tomar a estrutura dos meios de produção, né? Não depende só da estrutura, né? Depende de quê? De uma evolução pessoal. Cada um tem que evoluir na sociedade a ponto de não precisar nem do Estado. Com a eliminação do Estado, somos seres altamente superiores. Parece uma coisa espiritual, né? É isso, né? E é, né? Acho que é, né? Acho que só morrendo mesmo, né? Para viver no comunismo. Então, é isso, né? O próprio Marx falava disso. Então, na questão do Brasil, vamos lá, né? Então tivemos todas as revoluções, toda essa evolução, mas no Brasil, especificamente, quando começa a história do Brasil? 1500? 1500 éramos escravos, colonos. 1600 a mesma coisa, 700, 800. Professor, mas aí a vinda da família real de Portugal para o Brasil. Quando eles vieram, eles só inverteram a ordem. Eles governavam em Portugal, aí eles passaram a governar no Brasil, governando o Brasil e em Portugal. Hoje, né? Isso que o pessoal conta piada de português, que também não é certo, né? Mas vocês entendem isso? Por conta dessa inversão, né, de situação e, né, fala que não é um negócio muito inteligente, então gera todas essas questões aí. Aí o que acontece? Né? 1824, né, vinda da família real e a proclamação de uma república, né? República com o Império Português, república com o rei português, né? Que aí deixa de ser imperador, passa a ser rei, né? Vocês sabem a diferença de rei e de imperador, né? Nós já falamos aqui, né, em ciência política lá no primeiro módulo. O rei, ele governa para quem? Só para o seu reino, para o seu povo, né? O rei. E o imperador? Ele governa além das suas fronteiras, né? Por isso que nós temos o imperador de Portugal, o Império Português, governando quem? Portugal, Brasil e outros territórios. Império Espanhol, Império Português, Império Inglês. Vocês entendem isso? Não é um reino, né? Simples assim, não é, né? Mas aí com a inversão e com a proclamação da República, aí o que nós temos? Nós temos um rei brasileiro, e aí começa a política? Não, porque continua a escravidão, continua o país rural, precário, sem estrutura, sem nada. Como assim, professor? Sem nada? O que você fala que não é nada? Pessoal, nós não temos nada nesta época. Nós não temos hospitais, postos, nós não temos Petrobras, nós não temos refinaria, nós não temos entendendo, desse ponto de vista que eu me refiro, uma estrutura de Estado. Bancada por quem? Bancada por ninguém.
Mas nos outros países a burguesia bancava a estrutura, a burguesia montava o parlamento, a burguesia se articulava politicamente, e aí Marx criticava a Revolução Francesa, dizendo que havia uma maquiagem política nesse aspecto. Qual é a maquiagem? Não, uma maquiagem ideológica. Marx dizia, há uma maquiagem ideológica nessa questão. Qual é a maquiagem ideológica que se referia? Liberté, égalité, fraternité. Onde é que eu sou fraterno aí? Né? Desses caras que estão na política aí, só os bacanas, os burgueses, né? A burguesia tomando conta de tudo, né? Eles são irmãos entre eles, mas pra gente não tem leis, não tem benefício nenhum. Igualdade, liberdade, beleza, até somos iguais e livres, né? Mas fraternidade não tem não. Eles é eles e nós somos nós, né? Então fica nessa questão. Então surge um debate nessa situação, surge todas essas colocações, né? E esse conflito ideológico, né? A ideologia, pessoal, né? É um conteúdo de falso viés, né? Quem prega ideologia prega um conteúdo falso, né? Porque na verdade ele prega uma verdade baseado nos teóricos, mas na hora de agir é tudo diferente, é tudo contrário, né? Eu prego o comunismo, mas eu tenho um iPhone de 10 mil reais, né? Meu irmão usa um celularzinho de 100 conto, mas eu uso 10 mil. Mas eu estou aqui no poder, eu posso, né? Ele paga o imposto, eu tenho direito, ele não tem. Como assim? Onde é que está a fraternidade disso? Então havia esse aspecto. Quem banca a estrutura é a burguesia neste contexto. E no Brasil, cadê a burguesia? Não temos burguesia. 1900, não temos burguesia. 1927, 1930, Estado Novo, Getúlio Vargas, fala assim, não, nós temos que bancar a estrutura, nós temos que bancar a estrutura. Revolução às avessas no Brasil, 1930, aí começa o Brasil, nesse ponto, nessa data. Muita gente discorda, historiadores falam que não, que tem uma ampla história. Pessoal, não é história de escravos, não é história do trabalhador, não é história do humilhado, não é história de que você não participa da história, você conta uma história e te colocam na história. Não é dessa história que eu estou falando, essa história existe, né? Eu estou falando da história que nós começamos a participar da história. Aí vem o Estado desenvolvimentista, num projeto desenvolvimentista para desenvolver o país. O que é isso? Convoca todo mundo, chama a gente, vamos investir agora pesado. Como assim investir pesado? Rodovias, ferrovias, Transamazônica, projetos que deram errado? Sim. Projetos que deram certo? A maioria, por incrível que pareça. Petrobras, Vale do Rio Doce, vocês entendem? Esse é o Estado desenvolvimentista, esse é o Estado que deu certo, esse é o Estado que existe até hoje, porque não tínhamos uma burguesia para bancar nada, como outros países tiveram. Aqui quem teve que bancar tudo foi o governo. Quem bancou? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas criou a carteira do trabalhador, criou direitos trabalhistas. Aí eu estava falando de benefícios sociais, a maioria é do governo de Vargas. Vocês entendem isso? Então eis o Estado desenvolvimentista. Essa base desenvolvimentista é a base do Lula, é a base do FHC, é a base do Bolsonaro. Ah, professor, mas não é direita, esquerda? Só na televisão, no Twitter, nas guerrinhas aí os bate-boca, né? Na prática, a verdade verdadeira que ninguém conta pra gente é que todos esses programas, toda essa base, toda essa estrutura bancada pelo governo vem lá de Getúlio Vargas. Por que isso? Porque precisa desenvolver o país, precisa crescer o país. Então o Ferrovia tinha um projeto novo aqui, bom que, né? Acho que não vai dar certo mais, né? O tal de Ferrovia do Sol, não tinha isso. Acho que tinha. Não, a Ferrovia do Sol ia ser construída agora se o Bolsonaro ganhasse, né? Na época do Vargas havia uma autocracia, né? Um poder autocrático, uma ditadura, né? E aí, como se governa na ditadura? Por legislação? Por isso que eu falo que a importância da legislação. Pelo parlamento? Não, via decreto. Decreto é ditadura, decreto é filhote da ditadura. Quando o presidente decreta, ditadura. Professor, então, mas os presidentes atuais? Ditadura, autocracia. O presidente não é para fazer lei. O presidente é para governar, administrar, né? Quem faz lei? Legislativo. Se o legislativo faz a lei, aí
É democrático, porque eles nos representam, né? Se o judiciário dá um entendimento da lei, ampliando, quase que criando uma norma, ditadura, ditatoga. O vídeo vai cortar, né? Ditadura, ditatoga, né? Então é isso, porque a lei é feita pelo legislativo, não pelo judiciário, não pelo presidente. Aí nessa época, como muito bem colocou, doutor, né, o que acontece nessa época? Havia sim uma autocracia, né, havia uma ditadura, né? Como que era essa ditadura? Através de decretos, é isso, só isso. Ah, é só isso a ditadura? Só isso. Só que só isso tem muitas consequências, né? Muitas consequências como autoritárias, abusivas, né? De que você não pode falar determinadas coisas, você não vai contra o governo, porque existem decretos que te impedem de fazer isso. Decretos que não é da vontade do povo, porque o povo não quer ser tolhido, o povo quer ser livre. Mas aí vem um decreto e fala, se tu falar demais, você vai para a cadeia, você vai para outro país, você vai apanhar. Não fala, né? O decreto não fala isso, mas por trás a lenha come, né? Então é isso, né? E a gente pode falar isso porque a gente sabe, né? Que existe uma pasta que estuda, que analisa, e tem uns casos aí, a gente sabe que houve muita tortura no passado, houve muito problema. Hoje não está muito diferente disso não. Prenderam aí 1.700 aí, né? Sem flagrante. Vai falar que é flagrante continuado? Não é, né? Ali é um crime ali que nem estado de guerra se aceita, né? O tal da perfídia. Vocês já ouviram falar de perfídia? Perfídia é você armar uma ratoeira, né? Para o inimigo cair, você vai lá e pega o inimigo, né? Isso não se faz nem na guerra. Perfídia não é aceita nem na guerra. É um crime de guerra, aliás, perfídia, né? Então foi o que aconteceu com os manifestantes, né? Chamou para o local e cana em todo mundo, né? Por que não prendeu na hora ali? Ali seria um flagrante, né? Talvez, né? Por conta das manifestações antidemocráticas, que não está no Código Penal. Que crime é esse? Esse crime não existe, né? Mas a gente não vai ficar aqui analisando um processo que nós não conhecemos, né? É só teorias, né? Então, pessoal, fechamos aí a análise e avaliação do programa, da agenda que decorre do estado de coisas, né? Falamos, e estou falando um pouquinho aqui de Brasil, tá? Nós temos um vídeo aí do Brasil falando de uma forma mais ampla. O que eu estou falando agora aqui, resumidamente, o Brasil, todos os programas sociais, todas as plataformas políticas, essa história de direita e esquerda no Brasil não existe, né? Me perdoe quem for contra aí, não existe essa história. Existem ideologias marcadas de um lado e de outro, né? Que pregam ideologias de esquerda e direita, né? Existe isso aí, mas na prática, centro-esquerda, centro-direita, muito apertado, mas tudo, claro, de cunho socialista, mais para a esquerda do que para a direita. Aí o Bolsonaro, a mesma coisa, não muda nada. Mas não é a direita? Não é. É o mesmo programa, pessoal, o programa desenvolvimentista, o mesmo programa de Vargas, Ferrovia do Sol, a transposição da água do São Francisco, transposição da água porque a burguesia não vai lá fazer transposição, a burguesia não vai furar poço de graça, não vai investir no Nordeste, né? Eles só investem se eles levarem um pedaço do Nordeste, igual os gringos estão vindo aí, querendo tomar um pedaço da Bahia, né? Acho que a China quer isso, né? Já tem tais esses acordos aí, mas parece que constitucionalmente não pode, né? Então o que acontece, pessoal? Para finalizar, né? O Estado desenvolvimentista dentro do Brasil é a ordem vigente por trás de tudo, mas que ninguém enxerga isso aí. E vem os historiadores, vem aquele professor de história da 4ª série que vai falar assim, mas não que ele não saiba, ele sabe, mas ele não pode passar a realidade, porque tem um programa para ser cumprido. Não é isso mesmo? Tem um programa para ser falado, para ser cumprido. Então ele vai contar a história dogmática, doutrinária, uma realidade, esta realidade do Estado desenvolvimentista, né, numa ampliação do conceito aqui dentro de ciência política, que não é história, né, é a política na prática. O que acontece? Eu verifico que para termos petróleo, para explorar o petróleo, para termos transporte de carga, né, de grande capacidade, grandes embarcações, portos, né, Porto de Suape, Porto ali de Santos, o que mais? Essa rodovia que eu falei do Sol, Transamazônica, e tudo isso, pessoal, decorre de quê?
do Estado desenvolvimentista criado lá em 1930, daí surge o Brasil, 1930 até hoje. De 1930 até hoje, se nós fizermos uma contazinha aí, rápida, não deu 100 anos. É muito pouco tempo de Brasil, concordam? E é isso, pessoal, né? Ficamos por aqui na nossa agenda, tá? Eu ia falar da participação... 1889, Oi? 1889, toda a transição ali, até 1930. Isso. 1800, essa data aí, eu falo de 1930 porque é em 1930 que começam as políticas, né, públicas do Estado Novo com essa intenção de desenvolver o Brasil. É nesse momento que fala assim, não, agora vamos desenvolver o país, porque nós não se recorda, não sei se você se recorda, quando o Collor foi para a televisão e falou assim, no Brasil nós não temos carros, nós só temos carroça. O Collor foi falar isso aí. E aí o pessoal ficou bravo com o Collor, mas ele tinha razão. Aí ele abriu as importações e vieram os bons veículos que nós temos hoje, concorrendo com os nacionais. Os nacionais que realmente eram muito ruins, eram realmente carroças, tiveram que acompanhar o mercado. Aí acompanharam o mercado internacional. Hoje, carro nacional vale mais que importado. Hoje, né? Por conta de uma série de aspectos, né? Tributação, reposição de peças, manutenção, por conta dessas questões. Não que o nacional seja melhor, né? Ainda o importado ainda é melhor, mas aí quando você coloca na balança, tem essa questão aí. Então, pessoal, mas as né? marcas nacionais, eles sacaneou, né? Tipo a Congel mesmo, né? Eles tinham incentivo na época dos militares, mas o Collor foi lá e tirou, né? Tudo isso aí é uma política externa influindo aqui, né? Tudo isso aí, né? Os caras falam, não, vocês vão fabricar carro aí? Então a gente não vai mandar carro para vocês também, não. Não vamos mandar os nossos carros, não, né? É um boicote, né? Das grandes tem todo esse problema envolvendo aí, né? Política externa, né? Isso existe até hoje em várias questões, na questão do petróleo, da energia, várias questões. Falar em Estado desenvolvimentista, nós tivemos... não o Estado desenvolvimentista na questão das telecomunicações, aí foi diferente. Mas por que foi diferente? Porque foi privatizado e vendido para o exterior. Quem que veio do exterior? A burguesia, telefônica e etc e tal, é a burguesia. Aí esse pessoal bancou a reforma, né? A estruturação e o desenvolvimento das telecomunicações. Olha que interessante esse exemplo, né? Tem outros, né? Mas isso é muito recente. De quando que é isso? 2000, por volta de 2000, 98, 99, 2000, essa base aí. Né? Essa base aí. Então, muito recente. Então, por isso que em 1930 temos o Estado desenvolvimentista, e de lá para hoje, e de lá para cá até hoje, isso ainda permanece, né, infiltrado nas entranhas dos governos, mas ninguém fala isso. Por quê? Porque vem uma agenda progressista, né? Porque aí tem um fundo aí por trás aí que a gente não vai entrar nessa agora, né? Bom, vamos falar por cima, né? O que os progressistas falam? Eles querem aborto, liberação de drogas, eles querem um progresso, né? Que segundo eles é um progresso. E os conservadores querem o contrário. Então temos essas duas bases aí da sociedade. Isso é uma base eleitoral para angariar votos. É só isso que esses caras querem. Eles entram no poder, o programa é desenvolvimentista, porque não tem como fazer diferente. Não tem parceria público-privado, como o doutor aqui falou, né? É parceria público-privada e o privado não entra com grana, vem só do público. É o Estado desenvolvimentista. Bom, pessoal, aí nós encerramos e aí ficou por último, tá? Maneiras de participar da política para realmente fechar ciência política. A gente pode fazer um intervalo ou continua? Continua? Mas é rapidão, né? Maneiras de participar na política. Eu tenho 6 formas de participar na política, coisa bem simples. Primeira forma de participar na política, a participação de fato. O que é a participação de fato? Né? Na família, no trabalho, com um amigo, na escola. Isso é uma participação de fato. Eu participo. Como que eu participo? Conversando. Converso com o Lauro, converso com o Simon, converso com a Aline, converso com o Alex, converso com o João, converso com o Pedro, converso com o Juan. E nós vamos conversando. Isso é uma maneira de participação política. Simples assim, participação de fato. Vivendo em sociedade, automaticamente a participação de fato existe. Quando que eu não participo? Quando eu não vivo para a sociedade. Quando que eu não vivo? Essa hipótese praticamente não existe, né?
Ah, mas eu moro na montanha, lá numa casinha, tal, não sei o que, fogão de lenha, eu tenho... não tem jeito, pessoal, não tem. Como que não tem? Não tem. A gente conhece os caras que moram nessa situação aí. Eles têm uma bateria solar, eles têm bombas de puxar água, tem que interagir com a sociedade uma hora ou outra, né? Eles têm barrinha de chocolate, eles têm abrigo nuclear, esses caras são malucos, mas eles... maluco por maluco, mas eles estão, na verdade, à frente do nosso tempo, né? Com toda essa tecnologia. Eles se dizem isolados, mas de fato eles vivem antenados na sociedade. E com internet, né? Eles têm internet. Não falar que está isolado, não tem como. Então esse é o número 1, maneira de participar. Número 2, participação espontânea. O que é o número 2? Olha só, na número 1, basta eu existir na sociedade, participação de fato. Na número 2, a participação espontânea, eu existo de fato, mas aí, olha só, na número 1, eu estou dentro da minha casa, interajo na sociedade. Na número 2, não, eu abro o meu portão, chamo o meu vizinho, falo, vizinho, esse negócio do lixo aí não está certo. Um dia passa, um dia não passa, os caras jogam tudo na rua. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma associação de moradores? Participação espontânea. Eu convoco os meus vizinhos, faço ali uma reuniãozinha, chamo a turma e monto, né? E faço uma organização com propósitos, né? De participar, influindo aí na sociedade. É isso, né? Eu poderia definir como o ato do indivíduo se inserir em determinados grupos. O ato do indivíduo se inserir em determinados grupos. Vizinhos, amigos, né? Não possuem uma organização, assim, CNPJ, nada disso, né? Fazemos um grupo e vamos aí participar da política. Então essa é a maneira número 2 de participação na política, participação espontânea. Número 3, participação imposta. Essa é interessante. Então olha só, de fato eu existo. Espontânea, eu me agremio. Agora imposta, olha só, além de eu existir, né, e além de eu me agremiar, mas aí vem uma questão aqui interessante que é um exemplo mais raro, né? A participação imposta é quando eu sou obrigado a participar da política. Quando que eu sou obrigado a participar da política no nosso país? O maior exemplo, número 1, quando? Eleição. Mas de que forma? O voto. Perfeito. Então a participação imposta é o voto obrigatório. É isso aí, o voto obrigatório, participação imposta. Então eu posso dizer que indivíduos são levados a participar, seja por códigos morais de determinados grupos, aí eu vou falar o que é isso, né? Seja por legislação específica, voto obrigatório, né? Voto obrigatório, legislação específica, eu sou obrigado a votar. A participação moral de determinados grupos, códigos morais, é a participação evangélica, religiosa, né? Eu falei evangélica, mas espírita, evangélica, matrizes africanas. O pessoal fala de matriz africana, mas Umbanda não é africano não, Umbanda não é brasileiro? Dizem que é isso aí, né? É brasileiro, né? É coisa, parece que a matriz africana são orixás e Umbanda são índios, não é isso? Povo brasileiro, né? A Bahia trouxe, a Bahia não, né? A questão da escravidão trouxe o pessoal com a religião africana, né? Mas aqui por conta das questões ali da Amazônia, do Nordeste, tudo tem a cultura espírita, né? Se eu estiver errado, vocês me corrigem, né? Da questão da Umbanda, que é brasileira, né? Então, na participação imposta determinados códigos morais de conduta, né? Se comportar como, né? Então, tem os códigos morais, a participação imposta, né? Então, eu vou para a minha reunião como, né? Com a minha Bíblia, de braço em braço, tem os costumes da minha igreja, né? Das mulheres assim, dos homens assados. Tem uma igreja que parece que os homens ficam de um lado, outras mulheres do outro, tem isso, né? Tem todas essas questões de uma participação imposta por códigos morais de determinados grupos. Aqui no Brasil nós temos isso, né? Uma igreja assim, né? E outras. Na questão do espiritismo, tem também os seus costumes, né? A vestimenta, as cores, né? O respeito
a determinados costumes, determinados hábitos, preceitos da religião, né? Então tem essas questões aí impostas por códigos morais dentro da própria religião. Tem os seitas? Tem os seitas. Qual a diferença de seita para religião? Já falei isso aqui uma vez, né? Seitas são seguidores de homens e religião seguidor, né, da sua origem, né, do religare, da religação do homem com a sua origem, da religação do homem com Deus. O religare é a religião. Então, se eu quero me religar, quero sair dessa situação material e para uma situação espiritual de reencontro, eu entendo que eu vim de uma origem divina e volto para ela, religião, né? Mas aí não. Eu entendo que tal filósofo, tal pesquisador, tal estudioso, né, um líder, né, filósofo, uma pessoa de bons princípios e bons costumes, que prega uma determinada situação e eu sigo essa pessoa. O Henrique Cristo é um comediante, né? Mas as seitas, o Henrique Cristo é um comediante, mas as seitas, né, são seguidores de homens. Então, por exemplo, se eu falo da Ordem Rosa Cruz, existe lá um líder, né? Spencer Harvey Lewis, aí é uma seita. Maçonaria, Albert Pike, aí é uma seita. Vocês entendem? Não é? É uma seita. Aí o pessoal cogita e liga essa questão de seita com uma coisa depreciativa por causa de um filme. Tem um filme aí, né? Tem vários filmes, né? Seita não sei o que e tal. Então fica parecendo que é algo depreciativo, mas não é, né? Conceitualmente é só as diferenças, né? Normalmente essas instituições, então, essas instituições filosóficas são seitas, né? O cara pode pregar Deus, ele pode pregar Deus, mas se eu sigo as ideias dele, é uma seita, não é? Ah, mas não é uma religião? Não, eu sigo as ideias da pessoa, do filósofo, né? Uma filosofia de vida, seita, e religião é outra história. Bom, então das maneiras de participar na política, a participação imposta, né? Pela legislação, voto obrigatório. Pela legislação e por códigos morais, imposta nesses termos. Chega o crente dentro da igreja com a garrafa de cidra. Ah, pastor, vou comemorar. O pastor não vai gostar. Não, irmão. Aí não, né? Não beber não, né? Vocês entendem? Código moral, né? Só isso. Deixa pra lá, né? Número 4, participação voluntária. Olha só, na espontânea, eu saio, chamo meu vizinho para resolver um problema. É o número 2. Na 4, é quase a mesma coisa, só que agora esse grupo ele é criado de uma forma mais, vamos dizer assim, esse grupo ele é visível na sociedade, ele aparece já com CNPJ, como um sindicato, né? Como um sindicato, por exemplo, uma associação de morador, sindicato livre, cooperativas e partidos políticos. Importantíssimo esse número 4 aí. Essa participação voluntária, tá? Olha só, a espontânea, eu junta aí o Simon lá, vamos pedir umas melhorias aqui no prédio? Beleza. Acabou. Participação política espontânea. Agora não, nós nos juntamos, montamos um sindicato, olha a diferença, montamos um partido político, né? Olha a diferença. Então é uma participação agora, é espontânea, mas ela não é desta que eu estou me referindo. É a participação voluntária, mas nesse nível de organização, né? Com regulamentação, com a base, né? Regulamentada nessa base aí, vamos dizer assim, visível, estruturada. Tá ok? Cooperativas, partidos políticos, né? Quinta participação provocada. Vamos lá. O que é participação provocada? Aí voltamos aí na questão rural. Eu estou ali na minha chacrinha, né? Quem já morou em chácara aí? Eu já morei 2 anos e 7 meses, uns 3 anos na chácara, né? E aí vi o pessoal da Emater, da Embrapa, vem assistências sociais, fazer visita, né? Saber como é que tá, uma orientação, alguma coisa, você está criando uns bichinhos aí, tá vacinado, não tá? Sempre tem estes agentes, né, que impulsionam um grande, vamos dizer assim, estímulo externo, vem do governo, a Emater vem do governo, a Embrapa vem do governo. Então esse pessoal vem numa participação provocada, desenvolvendo as comunidades, desenvolvendo
o produtor rural, desenvolvendo a agricultura. É uma participação provocada. Então eles vêm e nos provocam, né? Como nos provocam? Na política, fazendo com que eu venha me ajudar, né? Se ajude, vacine seus animais, né? Faça isso, faça aquilo, tal, é bom para você, né? Participação provocada, né? Então o grande exemplo aí é desenvolvimento de comunidades, extensão rural nessa situação. Parece uma realidade distante? Não é. Isso acontece muito no Nordeste e nas áreas rurais, em todas as regiões do país. Até nas mais desenvolvidas tem essa participação provocada. E por último, pessoal, para fechar, participação concedida. Acontece quando organizações ou agentes públicos conferem poder de decisão aos subordinados. Isso acontece muito em grandes empresas, né? Participação nos lucros é uma participação concedida, né? Ou quando eu estou realizando uma obra, né? E aí o governo cede pessoas capacitadas, especializadas, dentro daquela agenda lá que nós comentamos lá atrás, cede tecnocratas, né? Para acompanhar a obra, para fazer determinada, fazer acontecer. Dá um exemplo bom. Sabe, nas eleições, a maioria desse pessoal que é mesário, né? Mesário, presidente de mesa, secretário e tal, a maioria desse pessoal vem da onde? Vocês sabem onde vem? Eu vou lá, você que sabe. Vocês sabem onde vem a maioria desse pessoal que participa das eleições? Que fica ali, sentado ali na mesa de votos? Hã? A maioria é servidor público. Mas da onde vem? Que é uma participação concedida do judiciário. Vocês nunca prestaram atenção? A maioria daquele pessoal ali, ou é escrevente, técnico, judiciário. Notem que tem juízes que vão lá fiscalizar. A maioria é participação concedida do judiciário. Eu fui presidente de mesa, secretário, organizador de fila, já fiz de tudo nessa das eleições, né? Já várias vezes eu participei lá em São Paulo. Eu comecei com uma participação imposta, porque eu não votava, e aí o juiz da cidade lá falou: quem não vota, bota todo mundo para trabalhar, e bota para ficar em pé na fila, trabalhando, organizando lá, de castigo. E aí eu fui convocado nessa participação imposta, né? Depois que eu entrei nessa participação imposta, mas como eu fui imposto pelo judiciário, né? Então é um misto de imposta com concedida, e são essas as 6 maneiras de participar na política dentro da nossa sociedade. Participação imposta aí, o cara, se ele te obrigar, você tem que ir. Não é obrigado, não tem conversa não. Já houve caso da pessoa não ir e tal, tem penalidade, mas dificilmente a pessoa não vai, descumpre, porque não tem por que não ir, não tem por que não cumprir, e quando a pessoa realmente não quer, né? Se for particular, mas se você for público, aí o bicho quer. Não, se for público tem consequências, né? Tem represália, né? O cara é funcionário público lá, não vai por quê? Qual é o problema de não ir, né? Não, que eu ia pra praia, não vai pra praia não, tu vai ficar lá, né? Mas, fora isso, né, não tem muito... Não, é difícil a pessoa recusar, é difícil. Até mesmo porque depois que vai, a primeira vez que fui, eu não gostei da ideia não, né? Mas aí você tá lá, faz amizade, conhece muita gente, vê a comunidade participando, votando, pega gosto. Eu fiquei vários anos depois, porque na outra eleição já não era imposto, né? Aí eles mandavam a cartinha e perguntavam: quer ir de novo? Aí íamos. Quer ir de novo? Aí fomos, e fui várias vezes, né? Até o dia que eu mudei, não fui mais. Se eu tivesse lá, teria continuado indo. Bom, para fecharmos, né? É isso, pessoal, né? É isso aí, para fecharmos os principais espaços de participação. Puxa, todos, né? Família, comunidade, trabalho, né? Ambiente universitário. Na medida que eu me socializo, eu participo da política. E aí eu poderia falar de partidos políticos,
né? Mas não compensa porque isso muda muito, né? Falar de siglas de partido, isso muda muito. As coligações, né? As coligações quase que desconfiguram os partidos. Como assim, professor? Se o PT está ligado com o PCdoB, você já viram a plataforma do PT? Já viram a plataforma do PCdoB? São muito diferentes, mas eles estão juntos. Pô, então, como é que funciona isso? Não funciona, na prática não funciona, tá? Não estou falando mal não, estou dizendo que na prática eu tenho um programa, eu tenho uma ideologia. A outra é parecida, mas não é a mesma, tá? Partido Socialista Trabalhador, PT é uma coisa, né? Partido Social Democrático Brasileiro, PSDB, é outra coisa, vocês entendem? São plataformas de governo diferentes, embora tenham um cunho socialista e etc, mas são diferentes. Aí vem essas coligações e mistura tudo. Para que eu vou falar de partidos, né? Existe essa perspectiva de centro-direita, centro-esquerda. Agora falam que surge uma nova direita com o Bolsonaro. Eu vejo que essa direita pode até existir sim, claro, pode existir. Existe sim todas as características de uma direita conservadora, religiosa, cristã, né? Com princípios realmente diferentes, com mentalidade diferente, que prega as questões da direita no mundo, né? Bem diferenciado mesmo, mas na prática não, tá? Existe a ideologia, como você fala, a ideologia existe sim. Na prática a história é outra. E ponto final aí para todas as questões aí. Fechamos aí, pessoal, né?